Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Como é bom, né? Começar o ano já falando sobre o que o brasileiro é apaixonado. Automóvel. Exatamente, carros. Carro. E não só apaixonado, como muita gente começa o ano já pensando no carro próprio, né? Pode ser usado, pode ser novo, mas muita gente termina o ano anterior já fazendo planos para conseguir o seu carro no ano que se inicia. É verdade, Patrícia. Essa época é uma época muito boa, porque as concessionárias, as lojas estão sempre querendo fazer promoção nessa época, devido aos carros que estão aí precisando do ano anterior, precisando ser colocado para Rodar, né? rodar. Tem que vender esses carros. Então, às vezes, você compra um carro mais em conta e do ano anterior, no caso 2019, e você consegue comprar num preço bem bacana agora. É uma época boa, que vai de agora, de janeiro, até março. Onde os estoques ainda de algumas concessionárias, em algumas concessionárias vão ter carro até março aí do ano anterior. Então eles fazem cada coisa assim maravilhosa. Então vale a pena. E tem aquela coisa do carro que é modelo 2019, modelo 2019-2020, né? Isso. Tem os dois ainda. Tem o 1919, que tem poucos já, né? Mas tem o 1920. Por isso que eles começam a falar que 19 e 20 começa em agosto, junho, julho, agosto. Eles já começam a botar 19 e 20 aí nessa jogada, para ficar um carro assim, não, é 19 e 20. Mas você consegue fazer uma boa negociação, falando, não, peraí, é 19, eu já tô em 20. Não, ainda assim o modelo do ano anterior, o modelo poxa. anterior, mas consegue alguma coisa. Essa é a primeira dica? Ficar esperto ao modelo do carro que você está comprando? Se realmente tem grandes diferenças assim? A gente preparou aqui umas 7 dicas. Vamos aí lá. para a gente estar trabalhando nesse sentido, né? Dentro das 7 dicas, para você poder comprar um carro, primeiro dizer que esse momento é um momento bom, mas o que vale a pena é você estar bem informado, que te coloca em vantagem. Isto é, você tem que saber qual carro que você deseja, você tem que conhecer um pouco mais sobre o carro, você tem que saber o que ele tem, se ele tem os modelos de airbags, tem 4, tem 6 airbags, se não tem, se freio ABS, que ele já vem, mas é dianteira, traseira, tem uma série de coisas que é importante. Às vezes o cara, eu quero conhecer mais sobre o som, eu quero conhecer mais sobre o conforto do carro, então vale a pena pesquisar. Tipo, eu tenho X para investir num carro novo. Dentro desse X eu tenho minhas opções que me oferecem isso, isso e isso, como você falou, airbag, som, carro rebaixado ou não, se é novo ou se é usado. Começar a se informar sobre o que você pode comprar dentro do que você tem. Primeiro é estar bem informado, que isso vai te colocar em vantagem na hora da compra. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que quanto maior a pesquisa, a melhor você vai economizar mais, você vai ter maior economia. Então você tem que realmente conhecer, pesquisar por todos os meios que existem, através de internet, através você fazendo visitas nas concessionárias, nas próprias lojas, perguntando, e você vai conseguir oferir na hora da compra uma melhor condição para você. Então, conhecendo o carro, conhecendo o preço, você vai conseguir uma boa diferença na hora dessa compra. Em terceiro, entregar o carro, usado ou não. Eu tenho um carro usado, eu entrego na concessionária, eu vendo. Qual é o melhor negócio? Se você tem muita pressa, às vezes você chega na concessionária e você consegue fazer até um bom negócio. Não faz um excelente negócio porque eles depreciam demais o carro. Esse carro usado. Se você tiver um pouquinho mais de tempo e vender esse carro no particular, se torna um melhor negócio para você, porque você vai estar com o dinheiro em mãos e você vai chegar na concessionária e vai poder ter um poder de barganha bem melhor. Então, Entendi. essa coisa do carro usado, ela nem sempre é uma boa opção entregar na concessionária. E isso vale tanto para concessionária de renome como para aquelas lojas multimarcas. Justamente, que também acabam... não é que ele deprecia demais o valor do carro, é que ele precisa depois, Patrícia, dar uma garantia de 3 meses, ele faz uma revisão, ou ele faz um polimento, ou ele tira um amassadinho. Tanto a revenda quanto essas lojas, eles precisam dar uma melhorada no campo visual do carro para poder depois colocar no pátio para venda. Então isso tem custo também. Então, dentro disso tudo, tem o imposto que paga, ele precisa ter um valor menor na compra do seu carro.
E aí fica a dica também daquela informação que você está bem informado sobre o carro para saber quanto é que ele vale pela tabela FIPE, né? Exatamente para você saber por quanto você vai vender, seja sozinho ou seja entregando ele para uma concessionária. É o que eu falei lá no início. Ter uma boa pesquisa e sair de casa já sabendo o que você quer. Todos os detalhes. Né? O item 4 é ouvir a opinião do vendedor. Às vezes o vendedor ele tem uma dica interessante para te dar. E às vezes ele vai falar, olha, temos esse carro aqui, ou aquele assunto que a gente já iniciou, olha, é 2019, modelo 20, ou então esse carro já é 2020. Então tem uma série de coisas aí. Ou então ele fala, olha, esse carro já tem uma direção elétrica, ele já tem um detalhezinho a mais, ele já tem um conforto nos bancos, ele já tem alguns acessórios. Então o vendedor também, ele vai estar te dando algumas dicas entre um carro e outro. Às vezes os carros são iguais, o mesmo modelo, o mesmo ano, só que um traz alguns acessórios a mais. Ele pode estar na mesma loja ou lojas diferentes. É claro que em lojas diferentes você vai encontrar um carro, muitas vezes, um pouco com alguns upgrades a mais do que outros. Por isso que vale essa pesquisa, gastar um pouquinho de sola de sapato, indo visitar, você vai conseguir coisas bem interessantes, né? E o vendedor, muitas vezes, ele pode te oferecer um carro melhor com um pequeno custo adicional. Então, fica atento às dicas também do vendedor, né? Quinto item é saber quanto você vai gastar. Sair de casa sabendo o que eu quero. O que eu quero? Qual é o modelo? Às vezes a pessoa fala assim, eu gosto de todos os carros. Tá, mas eu começo por aonde? Qual concessionária que eu vou? Eu vou para onde? Eu vou para qual loja? Eu vou para... A pessoa fica meio perdida. Aí chega lá, vê aquele monte de carro, se for nessas lojas de usado, ele não sabe nem por onde começa. E a grande maioria dos clientes que a gente está conversando, eles falam bem assim, mas Ricardo, eu fiquei tão agoniado que eu vim embora. Eu vim sem nada. Eu não comprei nada. Eu não comprei nada, eu não vi nada. Era tanto carro, era tanta opção, era tanto vendedor que eu acabei não comprando nada. Então é importante. Aí vai aqui alguma outra dica também. Você está dirigindo, vai vendo o carro que você gosta, o modelo, porque muitas pessoas acabam comprando o carro, Patrícia, pelo design. Né, pelo modelo, ele quer chegar na garagem e ver aquele modelo que lhe agrada. E isso é importante. Você não pode comprar um carro de uma cor que não lhe agrada. Você não pode comprar um carro de um modelo que não lhe agrada. Então, por isso que eu vou falar lá no final do test drive, que é a última dica. Né? Então, saber o que você quer, o carro que você quer e quanto está no seu orçamento para você poder gastar. Isso é muito interessante. Senão você pode se perder com um vendedor um pouco mais inteligente, mais famoso sábio, papo de vendedor. E acaba te colocando numa pegadinha aí, você acaba comprando um carro com a motorização maior, um carro que gaste mais, um carro que não é tão econômico ou um carro grande demais que não cabe na sua garagem. Quantas pessoas já chegaram e falaram, Ricardo, olha, eu comprei um carro, eu moro num prédio antigo, mas ele não cabe na minha garagem, ou então é muito apertado e para mim saltar do carro é muito difícil. Então tem todo esse detalhe que precisa estar bem atento para não fazer uma péssima compra. Bom, financiamento. Pode ser bom, não pode ser bom, ele fica mais caro a longo prazo. Fique atento também ao financiamento. Portanto, você antes de fazer essa pesquisa, vai ao seu banco, vai a uma financeira, vai a uma cooperativa de crédito, veja quais os valores aí, para que você possa estar chegando e fazendo uma boa negociação. Ficar atento também, porque o resultado final, esse carro pode ficar muito caro. Muito caro, entende-se às vezes 2 vezes o valor dele, né? Hoje está um pouquinho melhor, porque menos pior. Caiu. Menos pior. Né? Então, outra dica, tem muitas promoções agora, você dá uma entrada um pouquinho melhor, Patrícia, e paga o carro sem juros, em tantas vezes. De vez em quando aí tem essas promoções. Tem algumas montadoras, geralmente carro zero, fazem esse tipo de promoção. Nesse iníciozinho de ano, então, como você falou, né? Fazem bastante. Fazem promoção para desovar os estoques. E aí você tem esses carros zero, e com uma melhor entrada, e ele divide em 24 vezes, alguma coisa perto disso, sem juros. Deixa essa dica também. E o último e o sétimo dica, os melhores negócios às vezes podem estar na web. Desconfio. Você... Particularmente falando, tenho muito medo de comprar carro, de ver carro pela web, pela internet. Você começa a pesquisa pela web, depois você tem que ir lá visitar esse carro, você tem que ir em loco, você tem que visitar, você tem que checar, você tem que ver. Mas aí o final disso tudo é o seguinte, você tem que fazer um test drive.
é muito importante. E se você tem um mecânico da sua confiança, leve no mecânico junto, gente, da sua a melhor confiança. coisa. Sendo um carro usado, às vezes é até mais difícil levar esse mecânico, tá, Patrícia? Mas Leva o carro até ele, então. leva o carro até ele, eles vão... Vamos fazer um test drive, aproveitar e levar pro meu mecânico ali para ele dar uma pertinho olhada. e tal, leva lá, já combina com o proprietário da oficina ou o seu mecânico de confiança. Ele vai ser legal que ele vai ver não só a parte do motor, ele vai ver o estado dos pneus, ele vai poder ver se o carro já foi batido de dianteira, de traseira, que deixa algumas dicas ali, a gente consegue detectar alguma coisa. Então, para o carro usado, é muito importante levar no mecânico de confiança. Então, com essas dicas aí, saindo de casa com todos esses detalhes, sabendo quanto você vai gastar, sabendo basicamente o carro que você quer, essa coisa toda, isso vai facilitar muito na hora de você fazer uma boa compra. Uhum. E o momento é muito bom para você começar o ano aí com um carro novo ou um carro seminovo. Vale a pena comprar carro zero? Porque muita gente fala que quando você compra o carro zero, ele já sai da concessionária aí 15, 20% desvalorizado. É verdade. Vale a pena mesmo comprar? É o seu primeiro carro, vale a pena você comprar zero ou começa comprando um usado? Se você tem condição financeira para comprar esse carro, assim o faça. Vai lá e compra um carro zero e mais vale um gosto do que o dinheiro no bolso. Né? Uhum. Bom, mas se você está começando agora, é um jovem e fica preocupado, o carro fica o dia inteiro na rua, no tempo, compra um usado bacana, que você não vai ficar tão preocupado com esse carro, o seguro vai ser um pouco mais barato, a manutenção muitas vezes, dependendo do carro, se for um carro popular, ele não vai ficar tão caro, e você começa ali porque tem aquele arranhadinho. Né? E você fica meio daquela coisa do desapega. Então, compra um carro usado nesse primeiro momento para você poder ir para as baladas, sair, passear e não ficar com aquela coisa preocupado, tá lá conversando com os amigos, batendo um papo, tô preocupado, tô olhando pela janela, onde é que tá meu carro? E tem gente que fica assim, gente. Fica. Chama de meu filhinho pra cá, meu filhinho pra lá, deixa eu cuidar dele. E tem outra coisa também, às vezes, de acordo com a verba que você tem, você pode até comprar um carro zero, mas às vezes você compra um carro usado com mais opções, né? Com mais opcionais do que aquele zero te daria. E justamente. Né? Você pode comprar um zero simples, sem nada, ou você pode comprar um carro usado já com alguns acessórios, com mais opções, como você falou. É mais ou menos por aí. Vai muito do gosto da pessoa e da condição financeira que ela está naquele momento. E da necessidade do que ela precisa com aquele carro, né? Também. Tá certo. Ricardo, muito obrigada mais uma vez.